Boa noite a todos, eu sou Igor Lopes, sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui do Senai, Mecatrônica São Caetano do Sul. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, que é nosso professor do curso, Thiago Amit. Fala aí, como é que está? Tudo Prazer. bem? Bom, então explica pra gente um pouquinho, dá um breve resumo da sua carreira para até chegar a Sim, esse sim. tema, que é inteligência artificial e indústria 4.0. Legal. Então, eu vou fazer um resuminho aqui. Então, boa noite a todos, né? Estamos aqui no podcast dos meninos aqui. Meu nome é o professor Thiago Amit, dou aula aqui na Engenharia de Controle e Automação, no ADS, na Desenvolvimento de Sistemas, para o pessoal do Tecnólogo e nas pós-graduação de Indústria 4.0 e MBA, né? Além de ter feito aí inúmeros cursos e fazer esses cursos que vocês estão tendo, tanto ADS quanto Engenharia, foi bolado junto de um time de especialistas do Senai e nós professores, né? Então é um prazer estar ministrando aula no curso que a gente desenvolveu também no passado. E falando dessa parte 4.0 também, né? Eu, minha vida toda também trabalhei como sou técnico em eletrônica, tecnólogo em automação, né? Depois fiz engenharia elétrica e sou mestre em controle de automação. Mas nos últimos anos, né? Principalmente com o advento da indústria 4.0, a partir de 2017, eu já tinha evoluído muito nessa parte de redes. E o que acontece? A 4.0 trouxe essa integração de TA com TI, né? Então você vê que é uma formação inicial básica, é mais automação, né? Tecnologia da automação e mecatrônica. E de 2017 para cá, no Brasil, né? Essa divulgação pelo Senai da Indústria 4.0, fez com que nós, professores, também entrássemos na onda, começamos a pesquisar. Eu participei de dois projetos de integração 4.0, são duas plantas. A planta que está agora em São Caetano, a gente participou da versão 2018, né, dela, né? E uma planta que a gente fez lá no Senai Francisco Matarazzo, que era uma planta também com os conceitos de indústria 4.0, que faz uma camiseta automática. Então, esses dois projetos me deram, né, uma visão assim muito boa de quais são as tecnologias digitais da 4.0, por que fazer a 4.0. Depois a gente desenvolveu um curso de pós-graduação é, em três formas, né, um totalmente AD, um EAD semipresencial e as matérias das tecnologias digitais explodidas, né, só computação em nuvem, só IoT, né, para poder ser ofertados pelo Senai. Então esses cursos também eu sou professor também, não só no pós-graduação presencial, quanto esses da EAD semipresencial, totalmente online, para justamente o quê? Divulgar esse conhecimento do que é a indústria 4.0, como ela está no nosso dia a dia, né? Então, na minha jornada, isso fica inerente a essa necessidade que nós temos que ter aí entre a integração de TA com TI. Eu acho que essa é a palavra-chave. E também vocês vão ver uma terminologia, né? Falando assim, a gente está agora no ambiente cyberfísico, né? Aí você pergunta, o que é cyberfísico, né? Cyberfísico é isso. É a mistura do cyber virtual com físico real, ou seja, cyber TI. Os dados da fábrica, físico das máquinas fluindo para os servidores de TI, que podem estar local ou na nuvem. Entendi, dá pra ver que é um currículo bem extenso. Sim, sim, é legal. Você vê que assim, eu fiz aquele escadinha que a gente fala, sabe? Sim. Você começa técnico, tecnólogo, engenharia, Engenharia. mestrado. Aí os caras falam, pô, você vai fazer doutorado? Assim, até gostaria de fazer doutorado, é o meu plano para o futuro, mas hoje eu ainda, dentro do Senai, né, estou pesquisando junto com os alunos da pós muitas tecnologias a fundo, né? Para que a gente possa desenvolver aí cases de sucesso, né? Inclusive na própria planta do Senai, estou participando agora da reformulação da planta com o pessoal do Instituto Senai de Tecnologia, né? Que além de dar aula, a gente também trabalha algumas horas para o pessoal do Instituto Senai de Tecnologia desenvolvendo aí tecnologias aí de ponta, né? Junto com o pessoal, estruturando empresas para justamente a gente poder levar essa mensagem, a facilidade da indústria 4.0, quais são as tecnologias digitais aí. E fica à vontade, se quer saber mais coisas, vamos Bom, lá. agora para a gente entrar direto no nosso tema, Sim, que é a bom. indústria 4.0, IA no cotidiano, Perfeito. de uma forma rápida, assim, para uma pessoa mais leiga entender. O que exatamente é a indústria 4.0? Boa. Então vamos lá, pessoal. Para o pessoal que é leigo entender, né? A indústria 4.0, né, foi um movimento que ela se iniciou lá, né, na Alemanha, por volta ali de mais ou menos 2012, aonde o governo alemão apoiou o setor industrial, né, ou seja, financiou o setor industrial para que eles desenvolvessem tecnologias que visassem o quê? Uma maior competitividade da indústria. Por quê? Porque
Naquela época, a China surgiu com um mercado, né, principal de tecnologia, fornecendo tecnologia para o mundo todo. Então a China começou a engolir muitos outros países. E se continuasse daquele jeito, né, a China rapidamente ela viraria o principal polo industrial do mundo e a indústria em vários países acabaria morrendo. E não pode deixar, né? Você sabe que o Senai só existe no Brasil porque a indústria no Brasil, por mais que o pessoal fale, a indústria aqui ela não é forte como era antes, mas ela ainda continua existindo. E essa existência do Senai nos faz com que nós, né, professores, alunos, tenhamos cursos aí de alta qualidade, né? E os equipamentos que a gente tem aqui na escola, né, inegável, né? São top. Então, a ideia foi essa. Então, o pessoal, quando bolou a 4.0, lá foi que uma iniciativa para que as empresas desenvolvessem essas tecnologias que a gente chama de tecnologias digitais, ou tecnologias habilitadoras. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, o que vocês têm que saber? Que foi um movimento que iniciou na Alemanha e depois, junto da Alemanha, a gente, né, teve iniciativa no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Então, vários países foram ali contribuindo para desenvolver essas tecnologias. E quais são essas tecnologias, tá? Você vai ver que em artigos científicos, né, antigos, eles colocam 5, 10, 8, 12, né? Mas vou falar aqui rapidamente isso que eu lembro, tá bom? De cabeça. Então vamos lá aqui. Então, uma das primeiras, que é o nome da matéria que eu dou para vocês esse semestre, na parte da DS, né? Vocês têm aula de integração vertical e horizontal. Então, integração vertical e horizontal é uma tecnologia. Para quem é leigo, gente, que é integração vertical e horizontal? É justamente isso. Na integração vertical, os dados fluem das camadas baixas da pirâmide da automação, cheia de sensores atuadores, para os controladores, para o supervisório, depois para os servidores de TI, onde está o MES, o RP, até chegar na nuvem, né? Então ele foi, ou seja, de baixo do chão de fábrica, a sua integração TA-TI. E na integração horizontal, são os clientes, né? Nós acessando o que? Os servidores das empresas através de um pedido, e esse pedido ali, quando bate na RP da empresa, ele abre uma ordem de produção para o MES, e o MES starta ali os controladores da automação, as máquinas, os robôs, ou até manda o operador, né? Se a fábrica não é totalmente automatizada, o operador executar uma função ali, chega ali numa tela e ele começa a produzir isso. E na horizontal também, o RP da própria empresa conecta com o RP do fornecedor ou uma aplicação do fornecedor de TI, que esteja rodando aí no servidor, seja na nuvem ou seja de forma local. Bacana? Então, essa é a primeira tecnologia. E essa tecnologia vai trazer competitividade, porque você não vai ter perda, toda aquela parte que o pessoal faz de planilha para cá, planilha para lá, vai acabar, porque os sistemas vão se conversar entre si, automação conversando com TI. Depois, outra forma de fluir os dados da automação para cima, qual que é? Através do quê? Não é através só de sensores com os controladores de automação, mas através do quê? De dispositivos chamados de IoTs, que é o movimento da Internet of the Things, ou seja, Internet das Coisas em português. Só que na indústria a gente vai chamar de IIoT, Industrial Internet of the Things, porque está aplicado na indústria. E o que faz o IoT? Você instala também esse hardware, né, que pode ser um ESP, né, que é o mais famoso, vocês usam até em sala de aula também numa outra matéria, né? O ESP32, o ESP8266, ou até um IoT profissional como o da Divantec, entre outras marcas que a gente tem no mercado, que você instala na máquina, ele coleta os dados e manda através do protocolo MQTT, que é um dos mais famosos. Não precisa ser só através desse protocolo, a gente pode ser outros protocolos, mas ele manda através de um protocolo, no caso, vamos citar isso para o pessoal entender, MQTT sem fio, até um broker MQTT, que da mesma forma pode estar no servidor local, pode estar na nuvem. Essa seria a segunda tecnologia. E as outras, realidade aumentada, que o pessoal usa aqueles óculos e quando olha para aqui aparecem as imagens ali em tempo real. Depois, cibersegurança, que é importante para a TI, porque como todos os dados estão fluindo para a internet, a gente tem duas ameaças. A ameaça externa do hacker, né, que pode acessar a instituição de forma externa, ou o próprio funcionário mal intencionado, que ele vira, ou seja, um hacker interno, que ele vai poder querer invadir a parte de dentro do sistema. Então, a gente tem que ficar esperto com isso, né? Então, cibersegurança, gente, é uma outra tecnologia digital e está dando o que falar no mundo de TI. Legal? E qual mais? Já falei, então, ó, integração vertical horizontal, cibersegurança, IoT, falei de realidade aumentada, depois
temos Big Data Analytics. Todos esses dados que estão fluindo da automação vão ter que ser guardados não no servidor de dados pequeno, mas um enorme servidor de dados e não no banco de dados relacional convencional, que é a estrutura de tabela de dados, né? Tabela de colunas e linhas, mas um banco de dados não relacional para gravar imagens, vídeos, entre outras coisas. Então, a gente tem o conceito do Big Data Analytics, né? Um enorme banco de dados que ele agrupa a tecnologia de banco de dados relacional e não relacional, com vários softwares de armazenamento de dados, otimização junto, e mais software de analytics mesmo, né? Não só os BIs que você vai mostrar o histórico do que está acontecendo, mas analytics vai prever o que está acontecendo no futuro. Então essa é uma tecnologia aí que você vê que a gente fecha toda essa parte forte de integração de TI, né, na 4.0. Então eu coloquei aqui algumas só para vocês entenderem, né? Mas assim, existem aí N, né, tecnologias, por exemplo, na parte da mecatrônica robótica, né, robótica autônoma, com os AIVs, né, que são aqueles robôs inteligentes que vão criando a própria rota, que é a evolução do AGV. O AGV ele é no seguidor de faixa, o robôzinho. Esse AIV, você fala assim, ó, vai desse ponto a esse no mapa, ele vai, se localiza sozinho, se tiver algum obstáculo ele desvia, porque ele é movido com o quê? Com IA. Então, inteligência artificial é a outra tecnologia habilitadora da 4.0 de falando já sobre inteligência artificial, onde é que ela se encaixa exatamente nesse cenário? Boa, então, olha que legal, assim, no começo o pessoal não dava um enfoque tão grande para IA como uma tecnologia, entendeu? Eles colocavam a inteligência artificial aonde? Dentro da parte do analytics, porque para a gente fazer análise de dados, você pode usar algoritmos de machine learning, mas você vai usar o quê? Redes neurais, e através das redes neurais você pode criar uma IA para analisar automaticamente para você. Então a IA estava no contexto dentro de Analytics, no Big Data Analytics, e estava também na robótica autônoma. Tanto nos AIVs, quanto alguns protótipos de robôs inteligentes que já saem andando, interagindo com uma pessoa, mas não num nível, parece um ser humano, mas você sabe que com respostas prontas, meio automatizado, que eles também a evoluir também, né, a linguagem natural, né? Então, hoje em dia você fala com a Siri, né, e você troca uma ideia, né, com o Google, né, aquele Google, ele já vai responder para você. Então, entender a nossa linguagem, transformar a nossa linguagem natural em dados, tá? Que leve para um servidor na nuvem, processe isso, entenda isso, dê uma resposta coerente para o usuário, é uma tecnologia maravilhosa. Então, assim, se você for ver hoje as pessoas convencionais, as pessoas comuns, né, que não trabalham com TI, nossa mãe, nosso pai, nosso avô, todos eles têm contato com essa tecnologia. Todos eles têm essa tecnologia, mas se você for ver o que está acontecendo na casa da pessoa lá, eu estou conversando lá com a Alexa, né? A Alexa é um dispositivo, ela é um IoT, né? Ou seja, qualquer dispositivo conectado na internet é um IoT. Então, quando você fala com ela, ela tem que o quê? A sua voz vai lá, ela traduz, né? Ela tem que entender primeiro a sua voz. E quem que faz ela entender? Um algoritmo. Então, o algoritmo da Alexa, que é uma IA, vai entender o que você está falando, esses dados fluem para o servidor onde ela está rodando, né? Ela compreende tudo isso, interpreta e te dá uma resposta com base naquilo que ela entendeu. E ela manda esses dados de novo. Então a gente está envolvido o que ali? IoT com computação em nuvem, com IA, com cibersegurança, porque imagina você falar alguma coisa e algum hacker invade e te dá uma resposta errada ou tendenciosa que faça o usuário fazer uma outra coisa. Então esse sistema tem que, esse canal que do IoT até a nuvem tem que ter tem toda uma estrutura que entra no dia a dia da pessoa sem ela saber. E onde você acha que ela consulta? Qual que é a base de dados que a Alexa consulta? Ela usa a internet, não usa? Só que além de usar a internet, ela usa dados coletados de vários outros usuários. E você acha que está num banco de dados pequeno? Está num Big Data gigante. Tá vendo? Tudo aquilo que eu expliquei no começo começa a fazer sentido, não faz? Tem ligação, por exemplo, acho que até, por exemplo, Netflix também, exatamente. Você tem por trás para mapear o que você assiste. Exato, exatamente. E isso a gente entra em tópico que a gente sabe que tem muitos benefícios. Perfeito. Para o nosso dia a dia, adianta muita coisa. Só que a parte dos malefícios, tem muita gente que, por exemplo, tem medo da sua segurança, de dados,
e várias outras coisas relacionadas a isso por toda essa quantidade de tecnologia envolvida no cotidiano. Sim, sim. Você tem algum medo específico Em relação a em isso? relação a IA, por exemplo, segurança de dados, ou Então, até um certo vício das pessoas na tecnologia? sim, é que assim, gente, eu vou ser bem sincero, né? Assim, quando a gente, qual que é a vacina, a maior vacina contra a invasão, contra a insegurança? É o conhecimento. Então, o que eu recomendaria? Tanto que nas empresas, né, a primeira coisa, quando você entra numa empresa, na área de TI, o que o pessoal faz é um treinamento dos principais, assim, os principais métodos de invasão. A gente tem isso na escola, claro, nós somos da área, mas quem é leigo vai ter que buscar essa informação, vamos supor, na televisão, no jornal, numa revista especializada, na internet, ela vai ter que buscar essa informação. A gente tem essa informação como uma matéria, né? Mas a gente dá essa informação na escola como uma matéria, mas as pessoas leigas, a primeira coisa é buscar informação. Quais são os métodos invadidos? Agora, em relação a IA, tá? A inteligência artificial, por si só, ela não é perigosa, mas alguém programou essa IA, né? Alguém começou o código e tem, claro, existem IAs mais avançadas que, uma vez o código, ela começa a se autoprogramar sozinha, mas você coloca, a gente chama de boundaries, limites, né? Até onde essa IA possa ir, né? O problema é o que é o seguinte, se alguém mal intencionado programar uma IA, por exemplo, para ficar explorando algum tipo de sistema, mandando vírus tal, nós temos que ter o conhecimento de como se defender a isso. Então, por exemplo, chega lá um e-mail, aí eu criei uma IA, um exemplo, que fica disparando e-mails, que tem um programa espião, que é um spyware para roubar teus dados, tá? Vamos supor, o programa IA para isso. E ela fica lá pegando vários e-mails aleatórios de um banco. Só que aí você vai falar assim, tipo, Tiago, onde você conseguiu esses e-mails? Alguém ou algum operador, algum hacker invadiu um servidor de e-mail, tipo do Gmail no passado, Hotmail. Eu comprei esses dados na Deep Web ou em algum lugar. Então você vê que a IA por si só, se ela pode fazer tanto bem quanto mal, que nem uma faca. A faca você usa para cortar o pão, quando você pode usar para matar alguém. Então, assim, o que a gente tem que entender, gente, é a intenção de quem desenvolve a aplicação. Então, se você pegar uma pessoa bem intencionada como nós, que ensinamos na escola, somos professores, o pessoal da indústria, a gente quer fazer o quê? Para o bem, para a gente melhorar o sistema, otimizar. A gente vai usar o IA para melhorar a performance. Por exemplo, os atletas de alto nível usam o IA para melhorar a performance. Você analisa todos os dados dele, né? Os jogadores de futebol, eles estão com aquela camiseta que é um IoT. Aqueles dados vão para um servidor na nuvem, aí o técnico, o pessoal da equipe técnica esportista analisa todos os dados e fala, você correu muito nessa região do campo, e a estratégia era correr em diagonal, horizontal. Então, a IA vai ajudar o ser humano, por quê? Porque ela consegue processar o que a gente não consegue processar. Por exemplo, se eu fosse processar os dados que a IA processa ali, eu ia demorar, sei lá, às vezes 6 meses. A IA faz isso em segundos. Só que qual que é a parte negativa, né? É isso, é alguma pessoa mal intencionada programar SA para roubar a senha, quebrar a senha e tal, a gente vai ter que começar a entrar em métodos de defesa, como usar firewalls, colocar criptografias melhores, usar programa anti-spyware, antivírus, várias coisas para proteger nesse pilar. Tanto que o pilar, gente, hoje mais debatido da 4.0 é cibersegurança. Porque justamente, a gente sabe que no mundo existem pessoas mal intencionadas. Não é a maioria, mas essa minoria acaba atacando a gente e quando ataca aqui pode roubar dados nossos, né? E aí esse é o problema. Pô, professor, meus dados expostos, a gente vai ter que depois o quê? Mudar a senha, tal, pode ter até os caras gastam com o nosso cartão de crédito, a gente tem que ter o quê? Aviso, fazer aquele double check, né? Checagem em 2 etapas. Então até o pessoal que está assistindo a gente, pessoal, façam em todos os dispositivos aquela verificação em 2 etapas, que ele te manda uma confirmação por SMS no celular, ou usa um token, que é um authentication, que você baixa no celular. Tem da Google, tem da Microsoft, assim como os tokens dos bancos que vocês fazem transações. Então, isso daqui são formas de a gente se proteger. Por quê? Porque hoje a inteligência artificial ela está evoluindo num nível que você fala, pô, professor, ela pode substituir profissões, pode substituir seres humanos.
Só que aí o que a gente vai fazer? Ela vai substituir essa função lógica, mas a função cognitiva, a função Ela vai amorosa, a auxiliar função o homem. artística, ela não vai ter essa capacidade. Ela vai servir mais como auxiliar ao homem. Em termos de raciocínio lógico, você entende? Você consegue me compreender? Ela vai dar mais eficiência. Vai dar mais eficiência, mas assim, nenhum IA, gente, entendam isso que eu estou falando aqui de uma vez, nenhum IA vai substituir por completo um ser humano, porque essas funções cognitivas, como a imaginação, a intuição, o amor, o saber lidar, o feeling que as pessoas têm, isso a IA não vai copiar. Então, o que a gente vai discutir no futuro? A próxima discussão que eu vejo em grupos mais avançados é o seguinte: nós, seres humanos, para não sermos substituídos pela IA, temos que descobrir o que em nós é valioso que a IA não consegue copiar. Legal. Porque o raciocínio exato, matemático, lógico, vai copiar. Antigamente, pessoal, antes de inventar a calculadora, os caras tinham medo. Puta, a calculadora vai fazer todos os cálculos de uma pessoa. Mas não facilitou? Facilitou. Só que a IA, por exemplo, ela vai te dar alguns caminhos. Mas vem a pergunta, vocês estão aprendendo também. Para uma IA ser eficiente, ela vai ter que consultar várias coisas para te dar uma resposta, certo? Só que às vezes a resposta que ela vai te dar pode não ser a resposta mais correta. Ela vai ter 90% de certeza numa resposta. Então a gente que manja aqui de TI, a gente sabe que a resposta da IA ela vai ser dada numa certa nível de porcentagem de acerto. Ó, isso está 98% correto, 95% correto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai treinar esse algoritmo para que ele cada vez tenha um maior grau de acerto. É claro que para coisas cotidianas, ou por exemplo, coisas, só tem que decorar uma fórmula, uma coisa de engenharia, ou você consultar um livro e dar algumas coisas, ela vai, como você falou, auxiliar. Então, por exemplo, um advogado, ele sabe a lei de cabeça, só que, pô, em que página está aquele conceito da lei? Então, ele pode falar, me ajuda aqui a saber a página. Aí vai lá e fala, tá na página tal, o texto é esse. A pessoa vai lá, põe, só que quem vai fazer a petição vai ser o advogado. Tem IAs que fazem petição hoje? Tem, até tem uma pesquisa deles aí, várias IAs que fazem petição como advogado. Só que a IA, imagina o seguinte, ela vai ser tecnicista, ela vai ser lógica, ela vai jogar ali. Só que o advogado vai ter aquele feeling, peraí, meu cliente está passando por essa necessidade, naquele fórum, naquela comarca, o juiz, ele tem uma tendência para cá, o momento do Brasil, por exemplo, tem leis no Brasil que se você pegar momentos passados, o Supremo julgou de um jeito. Hoje, o Supremo está julgando de hoje. Muda a política, os caras começam a mudar. Quem é que tem esse feeling? É o ser humano que está vivenciando aquela época. A IA pode ser programada a captar alguns feelings? Até pode. Só que nada vai substituir, às vezes, aquele ser humano que vai dar aquele atendimento especial para o cliente dele analisar. Pode ser que ela faça uma parte mais trabalhosa, sim, mas não totalmente serviço, né? Então, acho que o desemprego é algo que a gente pode descartar, que vai ser causado pela IA, de certa forma. Pelo menos na maioria dos casos. Se as pessoas souberem usar achar esse caminho. Mas qual que é o problema? Agora é uma discussão para a gente colocar, né? Se você pegar o nosso meio empresarial, as pessoas, o que elas acham quando aplica 4.0? Qualquer tecnologia, eu vou conseguir demitir 100, demitir 50, tá? Então, assim, vamos explicar para o pessoal assim, em duas faces da moeda, tá? Quais são as duas faces da moeda? Se você pegar a indústria 4.0 o conceito agressivo, que eu acho, né? Você vai ficar com medo da 4.0, porque ele vai falar assim, todas as tecnologias, vão te vender isso, vão substituir todo mundo e tal. A fábrica vai funcionar no escuro sozinha e não vai ter ninguém. Mas a pergunta é, será que não vai ter ninguém? Quando o robô quebrar, quando o sistema falhar, não vai ter que ter um manutentor? Então vai ter que ter um pessoal de mecatrônica para arrumar as coisas, vai ter que ter um pessoal de TI para cuidar de sistemas, da segurança, vai ter que ter um pessoal de gestão para analisar os dados para ver se aquilo que o algoritmo está falando realmente é efetivo dentro daquele contexto. Então o que vai acontecer ao meu ver? Né? Então assim, o mais agressivo te vende isso, você se assusta, fala, pô,
Só que eu acho que a metodologia que a gente ensina aqui no Senai e mostra para vocês seria um meio termo, né? O que é esse meio termo, né? Alguns postos vão se perder? Vão. Vai ter um desemprego momentâneo? Vai. Não vou esconder, é verdade, vai ter um desemprego. Só que essas pessoas que faziam trabalhos braçais, que foram substituídos por robôs, ou trabalho que o pessoal que fazia follow-up, que não vai precisar, porque os próprios sistemas vão dar o follow-up, eles vão virar o quê? Vão virar manutentores, vão virar engenheiros de software, vão virar programadores. Vai ter emprego. Exato, ou seja, na verdade o emprego ele vai migrar de área. É isso que eu quero que quem esteja nos assistindo entenda, pessoal. Entenda o seguinte, os empregos braçais, esses empregos que eram tarefas repetitivas ou preenchedores de tabelas, o pessoal quer levar o papelzinho e tal, essa galera não vai ter mais na indústria. Por quê? Porque os sistemas vão se comunicar. Então a gente vai migrar para uma mão de obra mais qualificada. O que significa isso? O que essas pessoas têm que ser o quê? Retreinadas, repreparadas, ou seja, o pessoal tem que fazer uma reciclagem, que se chama, né? Ao mercado. Exato. E quais as áreas que vão tender a crescer? A área de TI e a área de mecatrônica, né? São duas áreas aí sobrepujantes, elas vão... Dado para vocês saberem, lembra na pandemia? Na área da pandemia tem uma... A Cato falou que, acho que em 2021 tem uma pesquisa que fala que cresceu 600% a área de TI. E aí a automação acho que foi de 150% a 200%. Por quê? São áreas que puxaram. No Brasil agora, gente, depois dessa crise aí da China, de componente, o pessoal falou assim, a gente não pode colocar todas as coisas para produzir na China, então a gente tem que produzir aonde? Em países que são aí de terceiro mundo, mas que estão sendo agora, são os BRICS, né? Vamos colocar na terminologia, né? São os BRICS, são países que eles, apesar de ser terceiro mundo, estão crescendo para evoluir para o primeiro mundo, né? Então, esse país, então a produção vai estar o quê? Na Rússia, Brasil, no México. Então, nesses países, até em alguns países da África, eles estão começando a se qualificar, a se preparar, a Índia, para poder o quê? Compensar, não concentrar tudo na China, entendeu? Como foi feito no passado. Tanto que um monte de gente fala, falta semicondutor, falta isso, falta aquilo, por quê? Porque tudo vinha de um lugar só. Então, o legal que eu vejo hoje no Brasil, o que as empresas estão discutindo hoje? A reindustrialização no Brasil, né? Então não importa, gente, o governo que esteja no nosso país, o que a gente tem que pensar, entendeu? Vamos esquecer da questão política, vamos se focar na questão tecnológica. O Brasil, o país, né, tem que ter essa perspectiva de reindustrialização, deixar a nossa indústria mais forte, por quê? Porque nós vamos conseguir o que? Nós temos a matéria-prima, é só transformar essa matéria-prima e colocar na produção e gerar esses empregos para todo mundo. Então, assim, o que pode ajudar a gerar mais empregos? Essa reindustrialização do Brasil, porque vai gerar empregos em todos os setores, na verdade. Isso é uma coisa que vai ali na contramão. Então, assim, por isso que eu falo assim, você fazer a pergunta. A IA, ela gera desemprego? Por isso que eu falo, depende. Depende de onde você olha. Depende de quem aplica. Você entende isso? Se você pegar um governo ou pessoas inescrupulosas que aplicam essas tecnologias, empresários que só visam o lucro máximo. Até discussão no mercado essa é o lucro. A empresa tem que ter um lucro saudável. O que é um lucro saudável? Que ela consiga o quê? Fazer com que todos trabalhem em harmonia e mantenham lá lucros acionistas. Mas o pessoal sempre quer mais, tem hora que não dá. A gente aprende engenharia, todo sistema chega no limite. E quando ele chega no limite, é aquele estouro, boom, o efeito bolha que eles falam, estoura a bolha, porque aí depois tudo começa a desvalorizar de novo, porque se chegou-se no limite. Então a IA, se aplicada por pessoas que têm uma visão errada, tanto empresários, eu digo, como governos e países, ela vai gerar um desemprego em massa louco. Agora, se você falar assim, ó, vamos aplicar aos poucos, esses postos que estou substituindo, eu vou capacitar, por exemplo, vou mandar esses funcionários no Senai para capacitar em outros locais, capacitar essa mão de obra para fazer com que esse funcionário que estava nesse setor, ele migre para um outro setor. Então, a gente vai capacitar as pessoas do meu time a serem analistas de dados, a entenderem como funciona, a consertar o negócio, ter uma visão de negócio. Ou seja, nesse sentido, você vai perder algumas vagas sim, vai abrir outras vagas em outros setores. Então, o que eu acho? Que nesse meio termo,
ela não seria tão ruim, porque as pessoas migrariam de uma área para outra, certo? Só que elas não preencheriam como antes. Então, realmente, pode ser que teria ainda uma pequena faixa ali. Aí você fala, Thiago, o que a gente faz com essa pequena faixa? Desempregados, eles vão ter que trabalhar no setor de serviços, concorda? Então, assim, tem que ter toda uma estratégia, um plano, porque se você for substituir tudo por IA massivo, você colapsaria um país, um sistema, né? Tanto que a discussão que a gente vê é assim, a tecnologia ela é boa, top, como você falou, para auxiliar. Só que a medida momento que a gente fala, vou substituir tudo por IA, como diz um método mais agressivo, o que a gente tem que ficar esperto? Se isso não vai gerar um desemprego em massa, e quem que vai sustentar essas pessoas que estão desempregadas? O governo vai dar alguma espécie de uma renda suficiente para a pessoa viver? Porque às vezes a renda mínima, a pessoa não vai, do jeito que tem inflação e a gente vê as coisas, a pessoa não vai ter dinheiro só para comer, nem para pagar o aluguel. Então, assim, é uma coisa que, assim, por isso eu te falei, envolve, né? Governo, sociedade, vários pontos. Não é só apropriar. Essa é a reflexão que a sociedade tem que fazer hoje, entendeu? A IA, ela é positiva se nós tivermos essa conversa entre indústria, governo, sociedade, para que pessoas sejam capacitadas para novos empregos, ok, como a gente vê aqui no Brasil está tendo um movimento e no mundo dessa capacitação. Só que e as pessoas que não conseguirem se capacitar, será que vai ter vagas em outros setores para suportar? Se sim, ok. E se não? Quem que vai sustentar essas pessoas? Você não pode deixar ninguém marginalizado, entendeu? Na sociedade. Então a gente teria que ter o quê? Algumas políticas para poder ali dar um salário, não um salário mínimo, gente, é um salário digno para você sobreviver com prosperidade. Porque todo mundo quer ter prosperidade. Fala assim, já que vocês querem usar algo mais automatizado, vamos criar o nosso próprio chat GPT na empresa. Mas não substitui totalmente o programador, né? Então, assim, é claro que a gente fala assim, pode haver um momento que dá, ela tem potencial de, né? A discussão ela tem potencial? Existe esse potencial. Só que eu acho que ela trabalharia melhor, como você falou, como um assistente das pessoas. Trabalhos que exigem muito, que a gente precisa de uma resposta rápida, você use ela para o processo da resposta e ela vai sendo um auxiliar seu, porque fica você e ela, você otimiza seu tempo e consegue colocar. Esse seria o método mais assim plausível, light, que não geraria tanto desemprego. Mas se você fosse na agressiva mesmo, metodologia agressiva, ela realmente você haveria assim esse cenário mais drástico, entendeu? Por isso que eu comento com o pessoal, né? A gente tem que pensar, gente, não só como tecnologia, mas como sociedade, como governo, com as empresas, né? E encontrar esse caminho do meio aí de aplicação da tecnologia, eu acho que esse que é o segredo. Você acredita também, acho que o desemprego é algo bastante já falado, você acredita que tem algo a mais além do desemprego? Por exemplo, o celular hoje é algo que a gente usa quase que 24 horas por dia, a gente é auxiliado por ele, porém tem seus malefícios. Por exemplo, você acha que pode trazer um tipo de isolamento social, por exemplo, entre as pessoas usando tanto esse tipo de dispositivo? Um tipo de vício, por exemplo? Sim, sim. Hoje, por exemplo, né? Vamos colocar quais são os vícios hoje que a tecnologia trouxe, né? Uma boa pergunta essa. Você, o jogo, o videogame, vamos colocar, eu adoro também jogar videogame, né? Você gosta de jogar videogame também, né? Só que é o seguinte, se a gente jogar videogame na nossa casa com os amigos, que antes, na minha época, meus colegas vinham em casa lá, a gente pegava os controles dos consoles e era uma diversão jogar. E às vezes a gente que ficava lá uma, duas, se deixava, a gente ficava o dia todo. Só que nossos pais eles controlavam, claro. Por quê? Porque você ficar também o dia todo olhando para uma tela ali você se esquece do mundo, de outras coisas do mundo. A gente não pode esquecer da nossa humanidade, né? Então essa parte agressiva da tecnologia de você ficar isolado, ela traz um malefício, mas eu acho que a tecnologia tem que ser uma ponte. Em que sentido, né? Você se conecta com várias pessoas, mas vocês combinam para ir num lugar físico. O que acontece com o pessoal às vezes
Eles querem ficar só na casa de você, naquele conforto, com a comidinha, com tudo bom, que realmente, o cara do gamer, ele não levanta nem pelo banheiro se precisar, entendeu? O cara quer ficar ali jogando tudo. Então, se você criar esse vício psicológico, é claro que se torna uma coisa ruim, né? Assim como o vício de mídia social. Tem gente que fica o dia todo no Facebook, no Twitter, no Instagram, comentando a vida de outras pessoas e deixa de viver a própria vida. Tudo fica muito superficial. Exato, tudo fica muito superficial. E não é bom a gente conhecer, ter esse contato com a pessoa? Até por ter o contato com, com as pessoas é legal para você não só trocar energia, trocar energia, a gente conversar, olhar quem a pessoa é ser humano, né? Essa que é a parte que fala. A tecnologia, ela faz uma ponte? Ela faz essa ponte. Só que se o mundo se tornasse, por exemplo, totalmente virtual, como a gente vê em alguns filmes de ficção científica que mostram, né? Mundos totalmente virtuais, a pessoa não saísse de casa, ela não ia ver mais a beleza do sol, da natureza, da água, a rua, as pessoas. Então a gente perderia essa questão do nosso meio. A gente não pode sair, se desligar do nosso meio, entendeu? Porque o nosso meio é estar integrado. Eu acho que a tecnologia tem que fazer essa ponte em nos integrar com a natureza, de forma que nós precisamos conviver com a natureza. Sabe que tem gente, tem médico prescrevendo o seguinte: você vê que os jovens estão com depressão, vontade de suicídio. Quantos jovens hoje a tecnologia criou um isolamento tão grande do jovem que ele está deprimido, ansioso, ele quer conhecer outros jovens da idade dele, só que ele tem medo de sair, medo de ver a vida, medo de caminhar ali no parque, porque ele acaba convivendo mais, por exemplo, com videogame, com rede social, do que com pessoas normais. Com as pessoas normais. Só que o que é bom, gente, fazer? Viajar, vai ver outros países, outros lugares no mundo. E, pô, não tenho dinheiro para viajar para outro país. Tudo bem, pô, o Brasil é maravilhoso, não tenho dinheiro para viajar para o Brasil. Então, explora seu bairro, pô. Vai numa padaria nova, numa cafeteria, num restaurante, anda no seu bairro, dá uma volta, vê a natureza do seu bairro, os parques, pô, parque público lindo. Temos aí no São Paulo, Ibirapuera, Serra da Cantareira, vários núcleos bacanas em São Paulo. Ou seja, a gente tem que explorar o mundo ao redor. Só que, é claro, a tecnologia, como ela tem essa facilidade de ter essa conexão, a pessoa na casinha dela, no conforto do sofá ali, da cadeira gamer, não quer sair. Então, hoje, o que acontece? Quem vai nos auxiliar, eu acho, nessa transição são psicólogos, psicanalistas, pessoal que faz terapias de diferentes níveis para nos conectar com a natureza, com o nosso lado espiritual. Então, essas pessoas vão fazer com que nós, né, nós seres, vamos dizer, nós, as pessoas da tecnologia se conectem com o verdadeiro eu delas, né, com a natureza. A gente precisa da natureza. Tanto que os médicos estão receitando, ó, você precisa caminhar 5 vezes, vai para academia. Receita de médico, senão você vai morrer. Por que ir na academia? É você sair de casa e ir para um lugar para ver outras pessoas. Vai saber se faz uma amizade lá, tal. Aí depois você pode trocar zap, face, não importa, entendeu? Mas que você veja, interaja com o mundo, caminhe, ande, veja as pessoas. Porque se a gente não viver o mundo nosso, natural, não conhecermos, não sairmos, não interagirmos, gente, a gente vai ficar muito sozinho. E você sozinho, numa telinha, você não sente, não há esse toque do ser humano, um abraço, aperto de mão, o olhar de verdade. Você não sente essa energia, esse amor, né? Por mais que a gente possa falar com carinho uma palavra num vídeo, numa tela, numa conferência, né? Isso funciona bem para uma reunião de trabalho que a pessoa está querendo só rapidamente ver, isso sim. Mas essa interação social, ó, vamos sair com os amigos, vamos num lugar, é só você estando presencial com os seus amigos, para sentir ali e tal, porque virtual você pode até se unir para jogar um jogo, mas acabar daquilo a gente tem que fazer coisas reais, né? Então assim, o que eu acho? A gente tem que ter medida nas coisas, sabe? Tudo é legal, tudo é bacana, mas a gente tem que usar a ferramenta com medida. Uma certa quantidade. De Nada tempo. em grande quantidade é bom. Isso. Vou jogar videogame? Jogo 2 horinhas. Depois vai fazer o quê? Depois vai para a escola, vai estudar, vai namorar, vai passear, vai ler um livro. Entendeu? Pensando nisso, esse já é um problema, esse problema social já é um problema real hoje. Sim, Esse já é um problema real. Real, perfeito. E você acha que daqui 5 ou 10 anos, já partindo para a parte da dedução,
Como Sim. que você acha que vai estar? Você acha que vai piorar? Você acha que vai melhorar? Então, assim, eu vou te falar uma verdade, né? Eu sou uma pessoa otimista. Eu confio no ser humano e confio que as pessoas de tecnologia hoje que estão estudando, elas se deslumbram, não é legal? Pô, velho. Com todas essas tecnologias, elas são ótimas. Mas também a gente tenta desenvolver o que nos alunos? O lado humano, o lado social. Porque se a gente não desenvolver esse lado humano em vocês, social de vocês, não serem tecnicistas, vocês vão ser muito bons na parte técnica, mas vocês também vão entender como aquilo impacta na sociedade, impacta no outro, como aquilo toca os outros seres humanos. E se a gente equilibrar o lado social com essas tecnologias, a gente achar esse equilíbrio que eu estou falando, né? A nossa sociedade daqui a 10, 20 anos, desse lado otimista, eu vejo que a gente vai começar a mexer, agora está chegando computação quântica, as coisas vão ficar mais rápidos. Pode ser que no nosso serviço que a gente demora 8 horas para fazer, a gente vai fazer um serviço em 4 horas. E as outras 4 horas, as empresas vão falar assim, ó, é para você estudar, para você desenvolver a criatividade. Então a gente vai conseguir nesse outro período visitar museus, parques, coisas que a gente gosta, até achar outras aptidões. Então pode ser que se a tecnologia vier como um auxiliar no serviço, ou seja, num período de trabalho de 8 horas, a gente conseguir diminuir esse período para 4, sem perder qualidade de vida. Por que eu te falo isso? Porque se você diminuir para 4 e reduzir metade do seu salário, seu poder de compra diminui, ninguém vai querer que diminua para perder poder de compra. Agora, se a sociedade se tornar uma sociedade onde as coisas são mais baratas, mais acessíveis, uma pessoa que ganha R$1.500, é como se ela ganhasse R$15.000, e a pessoa que ganha 5.000 também já vai ter mais ali, ou seja, pô, as pessoas que ganham pouco vão ter acesso a tudo, a pessoa que ganha mais vai poder fazer mais, vai poder fazer mais pela sociedade. Então, se a tecnologia for nessa parte de auxiliar no meio ambiente, sociedade, eu vejo uma sociedade no futuro bem melhor que a nossa. Num cenário eu otimista, mas agora vamos lá, num cenário pessimista. Se as pessoas deixarem o ego, o egoísmo, o lucro excessivo, quiserem explorar as pessoas ao máximo, eu não vou muito longe, não precisa nem 10 anos, não, agora. Está acontecendo com isso aí agora. Os acionistas, eles querem lucro, 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 lucro. Por mais que as tecnologias estejam ajudando as pessoas, e até substitua a pessoa pela tecnologia, há um momento, gente, a tecnologia ela vai chegar no limite, o teu lucro não vai subir mais, ele vai estabilizar. Até a hora que começar a valorizar. Sim, e aí, quando estabilizar, vai fazer o quê? Isso que pode ser até relativo entre essa parte da produção que você falou, por exemplo. Sim. Você conseguir fazer em 4 horas o seu trabalho de 8, é fácil as empresas não reduzirem a sua carga horária ou então te darem essas 4 horas sobrando. Sim. Quer que você produza mais. Quer que produza buscando mais. lucro. Só que vai ter um momento que assim, será que vai ter a necessidade de produzir mais? Numa sociedade mais consciente, numa sociedade mais humanizada, as pessoas vão consumir, às vezes, o necessário. E quando se consumir o necessário, os meios de produção vão ter que se adequar para uma produção ali, vamos dizer assim, não em excesso, menor, mais consciente, que envolva o meio ambiente, que envolva práticas mais saudáveis, né? E é isso que a indústria está buscando. Se você for ver, por isso que eu te falei que a 4.0, quando você estuda, a gente tem que tomar cuidado, que ela tem essa visão mais apocalíptica, eu digo, né? Da 4.0, né? Vai tudo acabar, é um lixo, tal, tal. Eu estou te trazendo uma visão onde a tecnologia ela vai ajudar o ser humano a ser melhor e a ele ter tempo de se autoconhecer. O que é autoconhecer? Que habilidades que eu tenho? Como que eu posso contribuir com a sociedade? Porque naquele tempo das 4 horas ali, você pode estar contribuindo com a sociedade, plantando uma árvore, ali na tua praça, ajudando, ali estando com o pessoal, fazendo comida ali, ou seja, interagindo com outras pessoas, capacitando pessoas a entrarem no mercado. Então, nesse formato de sociedade, eu vejo que quem estaria pesquisando isso? Existem alguns trabalhos acadêmicos que os caras pesquisam, seria a sociedade, depois pesquisam, sociedade 5.0, onde a tecnologia ajuda a sociedade, né? Só que qual que é o problema hoje? Vou te dar exemplos práticos, né?
A sociedade está tão agressiva no trabalho, gente, que olha que loucura. Japão e Coreia. Os brasileiros, a gente trabalha 8 horas por dia, depois de 8 horas por dia você está cansado, não está? Você não tem direito de descansar, ir lá para tua família, dar uma relaxada, não é verdade? Ou sair, ir para outros lugares. Só que tem lugares no mundo, por exemplo, no Japão, agora os caras estão trabalhando 12, 14, 18 horas, gente, por dia. Esses países estão indo na contramão do 4.0 saudável. Eles estão indo o quê? Exigindo que as pessoas fiquem um monte de tempo no serviço, porque esses países não querem contratar estrangeiros. Ou seja, está vendo como um problema pessoal faz com que impacte na sociedade deles. E como eles não querem contratar estrangeiros, eles estão explorando o próprio pessoal. E esses caras que estão acontecendo nesse país, eles não estão tendo filho. Não tem tempo de ver a mulher. Se você não vê a sua parceira, como é que você vai interagir com ela? Entendeu? Mas é legal. Então, assim, a gente tem que ter as coisas saudáveis. O que é saudável? A gente tem que trabalhar um tempo. Então, eu sou da linha, como algumas empresas estão fazendo, que você não diminui o salário da pessoa, você vai diminuir o tempo que ela trabalha, tendo o poder de compra do salário dela garantido, porque a empresa tem lucro para isso, legal? E se o seu funcionário ganha bem, gente, ele vai consumir coisas legais que vai girar todo o processo. E é uma coisa leva a outra, né? Agora, se você reduzir o tempo e reduzir tudo, reduzir tempo, reduzir salário, e começar o quê? Você entrar em colapso do mercado. Tanto se você aumentar demais, o que está tendo hoje? Doença, burnout. Alguém falava em burnout no passado? Não. Ninguém nem sabia o que era. Ninguém nem sabia o que era. Os sonhos estão esgotados. Então, assim, a gente sente isso. Eu não vou longe. Eu mesmo sinto isso. Tem um volume de informação chegando tão grande em cima da gente. É nova tecnologia, novo isso, novo aquilo, novo treinamento. E um monte de gente que é um monte de coisa que você fala, pô, eu não sou mais suficiente. E a empresa tem que contratar um segundo, só que as empresas não querem contratar um segundo. Porque isso diminui o lucro. Sim, mas assim, Só que mas ela não para de lucrar. Por isso que eu falo que tem que ter uma coisa do lucro saudável. Ou seja, eu tenho que lucrar sim, é positivo, vai lucrar, mas eu não posso lucrar à base da saúde dos meus funcionários, do bem-estar das pessoas, do bem-estar da sociedade. A gente tem que parar, temos que mudar, gente. O dinheiro não é o que a gente está discutindo agora no século XXI. Nós não temos que ter só dinheiro. Nós temos o quê? Que ter condições melhores para a pessoa. Então, o dinheiro tem que nos proporcionar uma sociedade melhor, condições melhores, mesmo que o lucro seja um pouquinho diminuído. Em vez de a gente ter 10 bilhões, que eu tiver 8 bi, pô, tá bom. Mas se os funcionários desses dois estiverem saudáveis, felizes, numa vida harmônica, é isso que importa no final. É uma questão de equilíbrio entre tudo. E de equilíbrio. É o equilíbrio entre a inovação tecnológica e a gestão pessoal. A gestão é o equilíbrio entre o uso da tecnologia e a sua Exato. humanidade. Por isso que eu falo, agora eu vou te refazer a pergunta que você me fez. Então a IA, será que a IA é o grande vilão? Eu acho que ela pode ser dependendo de quem ela opera. Perfeito, ou seja, você falou depende de quem opera, ou seja, o ser humano, se nós seres humanos que aplicamos essas tecnologias, que gerimos os negócios, não estamos bem com nós mesmos e quisermos o lucro acima de tudo, acima do bem-estar das pessoas que trabalham com a gente, acima do nosso próprio bem-estar, porque os caras trabalham 24 horas por dia que eles não têm tempo para ver a família, ver as pessoas. Ou seja, eles passam pelo mundo, gente, sem conhecer nada. Aí eu volto para você e falo, será que vale a pena uma vida assim? Não vale. E o pessoal de TI, hoje, está tendo burnout direto. Então as empresas começam o quê? Vou botar videogame na empresa, vou fazer um negócio diferente. Só que a Google tentou fazer isso, só que ela criou uma ilusão, porque ela fazia um ambiente divertido, que o funcionário fala, vou me divertir no ambiente. Que nada. Com prazos curtíssimos, os caras não conseguiam trabalhar, eles levavam o trabalho para casa, ou seja, eles ficavam trabalhando no serviço, chegavam em casa, trabalhavam em casa, voltavam para o serviço, trabalhavam mais, ou seja, não tinham vida, gente. Isso é escravidão. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, a sociedade? O emprego não pode virar uma escravidão como está acontecendo hoje. E nem nós somos escravos dessas tecnologias.
Então, a IA, se a gente não tomar cuidado, vamos indo para aquele lado apocalíptico, vira um filme Matrix. Só que você falou, depende de quem é o programa. Se a gente falar, ó, a gente não quer isso, a gente colocar restrições como sociedade, ao que pode e o que não pode fazer IA, ela vira uma ferramenta. Entendeu? E essa discussão já está começando nos Estados Unidos e na Europa, os limites que a SA pode agir para controlar a IA, o próprio ChatGPT. Moldaram o ChatGPT para não deixar ele fazer outras coisas, porque senão você perguntar assim, eu quero saber tudo sobre o Thiago Tadeu Amit, que é meu nome, jogava lá. Ele ia e pesquisava em várias fontes de dados que ele tivesse acesso e trazia todos os meus dados. Entendeu? Um perigo. Que viraria um perigo. Mas é legal, discussão bacana hoje. Gostei das perguntas. Partir de uma área industrial para a parte mais humana. Sim, mais humana. Mas você percebe isso, né? Que nós temos que ser humanos. A tecnologia, ela é top. Só que se a gente esquecer esse lado humano, a gente vai se matar. A gente vai ser o próprio algoz. A gente vai passar a viver para a tecnologia em vez da tecnologia ser usada pela gente. Exatamente. E agora, partindo já para o nosso encerramento, Claro. assim, uma pessoa aqui que está assistindo, ela fala, pô, gostei, eu quero entrar nessa área da indústria 4.0, na área de... Você, Thiago Amit, você pensa que vai crescer bastante numa área? Sim. E o que você recomenda para essa pessoa, por exemplo, estudar agora? Por exemplo, Boa. um curso, um tipo de curso, graduação, para entrar nessa área? Boa. Então, ó, pessoal, a área de inteligência artificial, né? Se vocês forem jogar e dar um Google em IA, você vai ver aí que para você desenvolver inteligência artificial, você tem que manjar aí, né, principalmente as principais de redes neurais, né? Ou deep learning, que a gente fala, né, que é aprendizado profundo. Só que o que acontece a base da IA é a matemática. Então, quem gosta de matemática, né, que é a base é a estatística, a probabilidade, ferramentas, equações matemáticas, é isso que são baseadas em IA. Tanto que se você colocar aí, dar um Google, Machine Learning, né? Técnicas de Machine Learning. Você vê que existem várias técnicas de Machine Learning, de aprendizado, que elas são mais básicas, tá? Mas para criar IA, você tem que ir para as mais avançadas, que são para as redes neurais. Então, por exemplo, só para vocês entenderem a diferença. Você tem um gráfico de vendas lá, tá? Um BI. Você quer prever qual que vai ser a tendência da próxima venda. Vamos colocar um exemplo mais simples. Vamos supor, você tem a conta de luz sua, tá? E você pega o histórico da sua conta de luz e fala assim, esse mês eu gastei, sei lá, R$80. E no mês você tinha gastado 60. Se eu continuar nesse daí, você pode usar, por exemplo, né, uma equação da reta, que é uma equação simples para prever. E você consegue descobrir a tendência da minha conta de luz. O próximo vai subir, sei lá, de 60 para 80, vai de 80 para 100. Então, a tendência é subir para 100, com uma porcentagem de assertividade. O cálculo fácil. Agora a pessoa fala assim, não, eu quero uma IA que faça tudo automatizado. Então, aí você não vai usar só essas técnicas mais básicas de machine learning, você já vai para coisas mais avançadas. E onde que eu tenho esse conhecimento? Então, ou seja, vocês vão ter que fazer um curso, por exemplo, que o pessoal faz aqui no Senai, análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, você vai ter que, o que a gente chama de ADS, né? Ou, depois do ADS, fazer uma engenharia de software, depois fazer uma pós-graduação em Big Data Analytics, ou uma pós em 4.0, que a gente tem aqui na escola, que mistura TA com TI, né? Nós temos também a nossa engenharia de controle e automação, que ela vai misturar automação também com TI. Então, ou seja, essas profissões, né, elas estão em voga. Ah, mas eu estou no nível técnico. Então, você pode pegar o quê? Se você quiser só a parte TI, você vai ter que fazer um técnico ali de informática, né, que tem no Senai em várias escolas abertas, que é a sua entrada. Aí depois você faz o tecnólogo em ADS, depois faz uma engenharia de software, engenharia de sistemas. Você pode ir crescendo também na área de TI. Agora você fala assim, não, eu quero uma coisa mais voltada para IA com 4.0. Então você vai ter que entrar na área de mecatrônica. Então aí tem o técnico em mecatrônica, a gente tem aqui na escola, depois o pessoal faz o tecnólogo de mecatrônica ou o tecnólogo de ADS. Vamos supor, eu falo assim, eu fiz o tecnólogo de mecatrônica, mas eu gosto mais de TI, então faz o tecnólogo de ADS. Ah, não, eu quero o mecatrônica e depois eu quero fazer uma engenharia. Ou do ADS, por exemplo, muita gente vai fazer uma pós de 4.0, uma pós, por exemplo, de Big Data Analytics, ou de IoT, de uma tecnologia que gostou mais, ou de Cyber, por exemplo. Pós de cibersegurança está bombando hoje. Por quê?
pessoal precisa de pessoas que defendem esse sistema contra ataques, né? Então, assim, a gente vê que existe uma gama, uma infinidade de cursos que vão desenvolver essa competência de você brincar com a inteligência artificial. Mas para o pessoal que tem em casa, se vocês quiserem, use um chat GPT, comece a fazer perguntas para ele GPT assim, quantos planetas tem no sistema solar? Faz algumas perguntinhas brincando com ele, né? Assim, como que é o ser humano? E se você começa a fazer perguntas filosóficas, você vê que ele, algumas coisas, ele vai tentar dar uma tendenciosa como se fosse um livro, entendeu? Então é aquela coisa, né? Apesar de o pessoal falar muito, muito bem do chat GPT, a gente que está acostumado, eu, professor, a lidar com os seres humanos, a gente vê que a resposta deles são respostas decoreba. Como se eu perguntasse para um aluno, ele me desse uma resposta de um livro. Mas a compreensão maior, a compreensão filosófica das coisas vem num bate-papo como a gente está fazendo aqui. A gente vai debatendo ideias, colocando, tal. A gente vê que é uma área bem vasta hoje e é possível até você se reinventar com muita facilidade. Você vai de IA para Big Data e assim vai. Exato. O pessoal de robótica, se você pegar a robótica e aplicar IA na robótica, você tem um robô autônomo, que vai falar e vai pensar sozinho. O robô ele vai pensar sozinho, mas entende, ele vai dar respostas pré-prontas, entendeu? De coisas, com uma certa assertividade. E o ser humano, a gente, eu acho que a grande pergunta né, para a gente encerrar aí, sei que vocês também estão com o tempo, é o seguinte, o que nós, seres humanos, temos que as máquinas não têm? Boa. É isso que vai valer ouro daqui a 10 anos que você me perguntou. Nossa capacidade de amar, de passar o conhecimento. Porque é o seguinte, numa aula, né? Se eu der uma aula com uma máquina, eu só vou cuspir um monte de conhecimento e não vou me importar se você está aprendendo, se o outro está aprendendo, eu vou só cuspir o conhecimento que se dane. Qual capacidade que o ser humano tem? Eu vou lá, a compreensão, a habilidade, falar, como é que você está olhando para o aluno? Puta, aquele aluno olhando e está com dúvida. O que você tem, querido? Eu te ajudo aqui, pá. Vamos aqui, vamos fazer juntos. Você está com vamos pôr num grupo, rearranjar, mudar a estratégia. Então, essa capacidade do amor, de ter empatia com as pessoas, tal, as máquinas não vão ter isso. Elas são rígidas, elas são lógicas. E nós, seres humanos, temos a parte lógica e a parte sentimental. Essa parte do sentimento do ser humano, que eu falo que é ser humano mesmo, isso ninguém vai copiar da gente. Podem imitar, mas copiar não vão conseguir. Eu acho que é isso que a gente tem que traçar. Nós temos que ser mais humanos e usarmos a tecnologia como ferramentas para melhorar a nossa vida, nosso planeta, deixar as relações tanto empresariais quanto relações do trabalho e entre seres humanos de uma forma mais saudável. Porque hoje o pessoal está criando notícias de vários lados e você não sabe nem mais o que é verdade e o que é mentira. Difícil. Tudo é fake news. Entendeu? E às vezes a IA escreve uma fake news boa. O chat GPT, né? Está escrevendo até trabalho de aluno, gente. Então, aquela coisa, né? Então, se você joga num chat GPT para fazer isso, o que acontece? Você perde a capacidade sua de você raciocinar e bater um papo, como a gente está fazendo aqui, né? E esse raciocínio, esse bate-papo que faz a humanidade evoluir. Algo que não pode ser substituído por uma máquina. Algo que não pode ser substituído. Esses bate-papos, conferências, onde as pessoas se reúnem, entendeu? Eu acho que a gente tem que concentrar nisso, né, como sociedade. Legal? E usar como uma ferramenta. Você falou muito bem aí. Fechou, professor. Eu acho que é isso. Agradeço a todos que estão assistindo. Agradeço ao professor, Thiago Amit. Prazer aí. Eu acho que por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Tchau, tchau.